Olá, gente! Eu sou Reni Araújo e esse é o nosso momento de sabedoria. As portas sempre estarão abertas na direção que Deus te manda seguir. Ao ler a Bíblia, a gente percebe que Deus ele nunca se enganou. Deus nunca deu a alguém uma instrução e ao seguir essa instrução, esse alguém fracassou, deu errado, as coisas não aconteceram. Não, antes pelo contrário. Todas as vezes que alguém fracassa, tropeça, cai em algum buraco, certamente ela ouviu uma outra direção que não a de Deus, ela seguiu a própria instrução, ela seguiu a própria intuição ou conhecimento. E a nossa própria intuição às vezes dá certo, às vezes não. Mas a instrução de Deus, ela é infalível. Jamais Deus vai nos dar uma instrução para seguirmos em determinada direção e naquela direção existe um buraco onde a gente cai e fracassa. Não. A Bíblia conta, por exemplo, que o povo de Israel havia saído do Egito. Eles estavam como escravos no Egito e Deus usou Moisés para libertá-los do Egito. O povo saiu para o deserto para prestar cultos e foram em rumo à terra prometida. Mas no caminho, o povo de Israel de repente viu um barulho e olhou para trás e viu o exército de Faraó que estava perseguindo para matá-los. E o povo se encontrou cercado, de um lado deserto, do outro lado deserto. Na frente havia um mar vermelho, digamos que uma porta fechada. Moisés foi orar ao Senhor e deu uma instrução ao povo, mandou o povo marchar em direção às águas. O povo começou a marchar em direção às águas. Provavelmente eles deram o primeiro passo e não aconteceu nada, deu um segundo passo e não aconteceu nada, mas eles continuaram marchando em direção às águas e de repente o mar se abriu e o povo conseguiu passar pelo meio do mar a pés enxuto. Ou seja, Deus deu vitória, abriu as portas ao seguirem uma instrução. É sempre assim. Mas vemos também casos em que pessoas fracassaram por seguir uma outra instrução a não ser a de Deus. Deus mandou o profeta Jonas pregar em Nínive, mas Jonas não quis ir para Nínive, ele quis ir para Tarsis. E as coisas começaram a dar errado. Houve uma grande tempestade no mar e Jonas disse, olha, eu sou culpado porque eu não segui a instrução de Deus. Me lancem fora do mar, do barco que as tempestades vão acalmar. E assim aconteceu, lançaram Jonas no mar. Mas mesmo no mar, Deus usou uma baleia para tragar Jonas e ele não morreu, permaneceu vivo, foi um milagre, realmente. As coisas começaram a dar errado para Jonas porque ele estava na direção errada. Mas dentro da baleia ele fez uma oração, se arrependeu do erro que havia cometido e pediu perdão a Deus. E Deus deu a oportunidade da baleia vomitar Jonas justamente em Nínive. Ou seja, ele passou a seguir a instrução de Deus e foi parar exatamente no lugar que Deus queria que ele estivesse. Ele começou a pregar em Nínive e aquela população se converteu, os ninivitas se converteram do seu mau caminho e não houve nenhum mal para aquele povo. Deus os abençoou. Então as portas, elas sempre estarão abertas na direção que Deus manda seguir. Talvez você está encontrando portas fechadas. Talvez você não esteja seguindo a instrução, a direção do Senhor, porque na direção do Senhor as portas sempre estarão abertas. A gente vê um outro exemplo em que os discípulos pescaram a noite toda e não pegaram nada. É frustrante, pescaram, deram um lance, um outro lance e puxavam a rede e não viam nada, já estavam cansados. E Jesus Cristo deu uma instrução para os discípulos, disse, olha, lance a rede do lado direito do barco. E Pedro disse, olha Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas porque o Senhor manda, nós faremos. Ou seja, eles seguiram a instrução do Senhor e lançaram a rede e pegaram uma multidão de peixes. Houve uma pesca maravilhosa em que o barco quase afundava com tanto peixes. É sempre assim. As portas estarão abertas na direção que Deus lhe manda seguir.
Um forte abraço, compartilhe essa mensagem, que Deus abençoe.